Bom, boa noite para vocês. Como é que foram aí o fim de semana? Animados? Boa noite. Então, não. Trabalhei Nossa, muito eu no final de semana. achei que era até um locutor de rádio agora, até assustei. Mas é isso aí, gente. Trabalhar faz parte, eu também trabalhei bastante, fui para casa dos meus pais, fui ajudar meu pai lá, a ajeitar lá os negócios lá. Mas enquanto a gente está trabalhando, tá bom. Melhor do que ficar dentro de um apartamento aí, sem poder fazer, sem poder sair, sem poder fazer nada. E dando sequência, infelizmente, hoje era para a gente ter uma aula presencial, né? Mas houve alguns contratempos aí. Mas em breve a gente vai poder estar retornando aí às nossas aulas presenciais, se Deus quiser. A partir da próxima semana, eu não sei se foi comunicado para vocês, nós vamos ter 2 aulas na quarta-feira. Foi passado esse comunicado para vocês? Ainda não. Pra minha turma, não. Então, como a nossa disciplina é uma disciplina parte prática, a partir da próxima semana nós vamos ter 2 aulas. Então, vocês reservem esse horário de 18h55 até às 8h30. Beleza? A gente vai ter um tempinho a mais aí de aula para a gente poder debater alguns assuntos aqui. E como vocês já devem ter percebido, 50 minutos passa muito rápido. Voltando aqui ao nosso assunto, né, onde nós paramos aí na última aula, nós estávamos falando em relação aí de classificação de patógenos quanto a algumas situações que esses patógenos se encontram, quanto ao ciclo de vida, quanto a tipo de parasitismo. Então, nós vimos que nós temos aí patógenos que são considerados hospedeiros obrigatórios e parasitas obrigatórios e parasitas facultativos, né? O obrigatório ele precisa da célula viva e o não obrigatório ele consegue sobreviver em restos de matéria orgânica. Então, com relação aí aos organismos não obrigatórios, né, com relação ao ciclo de vida, nós temos a divisão de parasita facultativo e saprófita facultativo. Então, essa questão aí do parasita facultativo, quando ele é um parasita facultativo, então a palavra facultativo significa o quê? Às vezes, alguns dias, vamos dizer assim. Ele tem a maior parte do ciclo da sua vida, ele passa na fase de saprogênese. E pequena parte da sua vida ele vai estar causando patogênese. E aí vamos voltar. O que seria saprogênese e o que seria patogênese? Vamos ver se vocês lembram. Sim, não, talvez, depende. Hein? A patogênese é que se desenvolve em uma cultura viva, né? Uma planta viva. E a saprogênese em uma cultura morta, em restos em decomposição. Mais ou menos por aí, mas a gente consegue ainda melhorar essa resposta aí. Porque, na verdade, essa fase de patogênese é quando o patógeno está causando o problema. Então, ele vai estar na planta viva e ele vai estar causando a doença. A parte de saprogênese é quando ele consegue se desenvolver em matéria orgânica. Né? Então, ele vai estar ali na fase de matéria orgânica esperando um hospedeiro sadio para ele acabar infectando. Então, quando nós temos um saprófita facultativo, o saprófita facultativo ele vai passar o quê? Pequena parte do ciclo de vida dele, ele vai estar na forma de saprogênese, ou seja, se desenvolvendo aí em matéria orgânica. E a maior parte de vida do seu ciclo, ele vai estar na fase de patogênese, ou seja, ele vai estar causando problema na minha planta, ok? Então, aqui são as definições, né, de parasitas facultativos e saprófita facultativo. Parasita facultativo são aqueles organismos que passam a maior parte, igual a gente viu, né, de ciclo como saprófita, e facultativamente eles vão parasitar e causar problema na planta. E os saprófitas facultativos são aqueles organismos que vão passar a maior parte do ciclo de vida como parasita e facultativamente eles vão estar como saprófita. Então, eles podem viver em certas condições de forma saprofítica. Que aí, isso aqui, principalmente, vamos colocar aqui a Alternaria solane.
A alternária solana, ela consegue viver uma parte do ciclo de vida dela na fase de saprogênese. Então, quando eu vou implantar novamente uma cultura de tomateiro, vou fazer um novo plantio de tomateiro ali, eu já vou ter ali uma certa fonte de inóculo que está ali naqueles restos culturais, e aí eu vou ter uma elevação muito grande da minha taxa de infecção dessa doença a campo. Então, isso é para a gente ver que algumas coisas a gente precisa, algumas formas de controle vai ser através da eliminação de restos culturais devido a essas características que nós encontramos com esses patógenos, ok? E aí nós temos também a classificação dos patógenos quanto à forma de obtenção de nutriente, ou seja, como, entre aspas, que eles vão se alimentar. Então eu tenho os parasitas considerados como parasitas biotróficos. O parasita biotrófico é um organismo que obtém alimento aí a partir da célula viva do hospedeiro, ou seja, ele vai necessitar da célula viva para ele obter esses nutrientes. Então, esse é um tipo de patógeno que ele vai fazer o quê? Ele vai deixar a célula viva, ele não vai matar essa célula, mas com o tempo a célula acaba entrando em colapso, né? Mas só que ele vai obter esses nutrientes a partir da minha célula viva do hospedeiro, ele tem que estar vivo para ele obter esses nutrientes. Nós temos os parasitas considerados como os hemibiotróficos, que são aqueles que vão infectar tecido vivo, assim como que nós vimos que seriam os biotróficos, porém, ele sobrevive em tecido morto. E eles vão competir com os organismos que são os saprófitas. Então, tem vários saprófitas ali que vai tentar competir por espaço e por nutriente com esse tipo de parasita. Ele tem uma vantagem aí sobre a questão de ocupar o substrato antes que eles se tornem acessíveis para outros organismos. Então, esse tipo de parasita, ele vai acabar, como ele já colonizou aquela célula ali, um saprófita ele não vai ter sua vez. Então, o saprófita vai tentar brigar, mas ele acaba perdendo para esse tipo de parasita. E nós temos ainda os parasitas necrotróficos. Os necrotróficos são parasitas que eles vão injetar toxinas, eles vão injetar enzimas e primeiro eles vão fazer o quê? Eles vão acabar matando a célula, matando o tecido e aí eles vão se alimentar desse tecido morto. Então ele vai matar o tecido para fazer desse tecido seu alimento. Então após eles injetar essas toxinas, e aí ocorre essas toxinas, essas enzimas, podem ocasionar, por exemplo, degradação de parede celular, degradação de membrana. Então, isso aí acaba colapsando a célula, levando essa célula ou o conjunto de células, que seria o tecido, à morte. E a partir daí que morreu aquela parte, aí então eles vão se alimentar, eles vão conseguir penetrar e alimentar a partir desse tecido morto. Então, vamos lá. Para pensar aí um pouquinho. Qual a importância em saber se um organismo é parasita obrigatório ou não obrigatório? O que vocês acham? Diante do que nós já abordamos aqui. Qual seria a importância da gente conhecer essa forma como esses micro-organismos eles vivem no nosso meio aí? Hein? Vitor? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Para fazer o controle da doença, né? A Que gente precisa aí... saber como... Pode continuar. Que aí nós sabemos como, né, ele se desenvolve, onde e aí a gente pode fazer o manejo da forma mais precisa possível. E além do mais, a relação aí da gente saber desse tipo de parasitismo tem a ver muito com a questão de restos culturais, né? Se a gente for parar para analisar, pegar a fertilidade do solo aí, resto cultural iria formar o que dentro do nosso solo? Qual que é a importância de resto cultural? Matéria orgânica. Matéria orgânica, muito bem. Então, se o resto cultural ele iria me fornecer matéria orgânica, só que eu tenho que tomar cuidado com essa matéria orgânica, por quê? Por causa do tipo de parasitismo desses micro-organismos, eu posso ter uma matéria orgânica ali contaminada. Então, eu não quero deixar o quê? Eu não quero deixar uma fonte de inóculo elevada dentro da minha área. Porque se eu... Oi? O mal de 4 anos no cafeiro é um exemplo. Sim, sim.
Então, são coisas que a gente tem que, tanto o mal de 4 anos, como, por exemplo, algumas doenças em hortaliças, principalmente a podridão negra das crucíferas, que é uma doença bacteriana. Então, são coisas que a gente tem que analisar para a gente manejar esses restos culturais ou fazer, por exemplo, talvez, dependendo, uma rotação de cultura, que é o que a gente vai observar logo em seguida. Então, essas medidas aí, elas vão ser eficientes para isso. E essas medidas de manejo seria igualmente eficiente para doenças causadas por patógeno parasita obrigatório ou saprófita facultativo? O que vocês me dizem? Não, diferente. Por quê? Porque cada um tem um modo de sobrevivência. Parasita obrigatório, ele precisa do quê? Da cultura. De um organismo vivo para poder se desenvolver. Isso aí. E o saprófita facultativo? O saprófita facultativo depende. Ele pode ou não, né, sobreviver no organismo vivo ou fora. Exatamente. Então, tá, isso aí, a explicação são coisas um pouquinho diferentes, né? E aí nós temos aqui, um trabalho que foi desenvolvido, até colocar a fonte, vocês provavelmente vão conhecer, esse trabalho foi desenvolvido na Perdição, quem aí é de Una? Região aí, Iuna e Batiba. Alguém? Não tem ninguém, então vocês não vão saber. Existe um distrito em Iuna chamado Perdição, e lá em Perdição a gente tinha um experimento. Ah, alguém conhece aí a Perdição, né? Não é só a Perdição ali perto da faculdade, nos barzinhos, não. Tem um distrito chamado Perdição. E a gente praticamente ia uma vez por semana lá na Perdição avaliar experimento. Então, esse experimento aqui, ele foi realizado numa propriedade lá. Deixa eu só ver aqui. Ok. Com cultura da alface. Essa área era uma área que o produtor ele começou a ter problema com o Meloidógena javanica e o Meloidógena incógnita. Então, gênero Meloidógena são os nematóides, né? Formadores de galha. Então, esses nematóides, eles estavam presentes na área. Se vocês observarem aqui, nós vamos ver que aqui tem a primeira avaliação, a segunda avaliação, a terceira avaliação e a quarta avaliação. Cada avaliação dessa aqui foi ciclos de cultivo diferente. Então, ele pegou a área, fez um ciclo de cultivo, nós avaliamos. Pegou a outra área, fez outro ciclo de cultivo consecutivo, avaliamos. E assim sucessivamente. Então, analisando essas 4 tabelas aqui, o que vocês podem me dizer a respeito disso aqui? Então, ciclos consecutivos de alface na área tinha presença de nematóide. Vamos lá, vou tentar colocar o chat aqui. Opa! O que vocês me dizem? Vamos analisar a primeira situação. Como é que estava o número de plantas comercializadas na primeira situação? Então, 100% das plantas estavam comercializáveis, ou seja, tinha um padrão aí de 200 gramas acima. Segundo cultivo, segundo ciclo de cultivo. 99%. 99%. 1%, já caiu 1%, né? 1% é muito. Se a gente analisar. Depende do final. Então, isso aí que eu ia falar. Então, aqui nós vamos ter uma área que ela tem 640 plantas, 2.000 plantas e 128.000 plantas. E aqui seria o lucro total do produtor. Então, de acordo com esse lucro total aqui, vocês estão observando aqui que o lucro aqui, ele tá o quê? Muito próximo, correto? Teve uma pequena perda aqui, mas praticamente insignificante.
Agora vamos para o terceiro ciclo de cultivo consecutivo. O que vocês observam? Houve uma queda um pouquinho maior. Já começou o prejuízo a ser um pouquinho maior. Então aqui a gente Já pode começa a preocupar. aí já começa, opa, esse trem tá caindo, né? Então, de acordo com isso aqui, eu posso observar que o quê? Eu tô reduzindo o número de plantas que vai ser comercializadas. E aí a gente vai pro quarto ciclo de cultivo consecutivo. Então, ele fez 4 ciclos de cultivo consecutivo dessa cultura. O que vocês me dizem? Que houve um prejuízo significativo, né? O prejuízo. Aqui, na verdade, o quarto ciclo de cultivo dele, ele pagou para plantar. Ele não teve lucro nenhum. Muito pelo contrário, ele teve prejuízo. Prejuízo. Porque ele teve somente 35% das plantas comercializáveis. Então, analisando esse panorama aqui, o que vocês me dizem a respeito disso? O que vocês conseguiram enxergar com esse trabalho? Por não ter uma rotação de cultura ali, no caso o nematóide só foi aumentando. Então o prejuízo também só foi aumentando. Eu aumentei a população, se eu aumento a população, consequentemente eu vou ter o quê? Vai ter reflexo, né? O reflexo veio na questão de números de plantas que eu estava perdendo para comercialização. Então, uma área infestada com nematóide, 3 ciclos consecutivos de alface para aquela região, ela foi o quê? Ok, continuei tendo lucro, beleza, tranquilo. E aí, a partir do quarto ciclo, eu posso fazer 4 ciclos de cultivo consecutivo? Não. Não. Aí eu vou começar vou ter que fazer o quê? Vou ter que rotacionar a cultura, porque a população está subindo demais. Se eu fizer um 5º ciclo de cultivo, que ele nem fez, nem chegou a fazer, provavelmente ele não ia ter produção nenhuma. Então, isso aqui é uma coisa para a gente pensar, que o nematóide, ele é o quê? Ele é um parasita obrigatório. Então, se ele é um parasita obrigatório, ele vai precisar da célula viva para ele se nutrir, se desenvolver. Com isso aqui, como a planta ela estava presente ali na área, então ele foi só aumentando a sua população. Com isso aí, o nosso prejuízo foi bem significativo no final. E aqui, nós vamos ter aqui uma outra experiência. O que vocês me dizem desse aqui? É o nematóide também. É um nematóide também. Vocês estão conseguindo enxergar o nematóide aqui? Sim, na última foto, na raiz. Estão conseguindo ver? A gente deu um zoom aqui, ó. Olha só. Então, esse nematóide aqui é o Meloidode na cofeícula e ele acaba ocasionando a perda do córtex aqui e da camada externa da minha raiz. Então, ocorre aqui como se fosse uma descamação da minha raiz. Observem essa foto aqui, a segunda foto. O que vocês me descreveriam disso aqui? A planta está murchando. A planta está murchando. Vocês conseguem observar que a folha ela fica voltada para baixo? Sim. Esse aqui é um tipo de sintoma causado por nematóide que nós chamamos de guarda-chuva fechado. É como se a planta fechasse, tipo um guarda-chuva, né? Ela fecha toda, as folhas todas viram para baixo. Essa situação aqui, ela ocorreu comigo. Isso aqui foi um problema que eu tive no meu experimento de doutorado. Eu fiz aquisição de muda. Na época, eu não tinha viveiro certificado próximo. Então, aí, o que você faz quando você não tem um viveiro certificado perto de você? Compra do que não é certificado. Compra do que tiver, né? Muito bem. E aí, qual que é o problema de você comprar do que tiver? Você não sabe o que vem com ele. Não tem confiança. Exatamente. E aí é que entra o X da questão, que eu quero deixar aqui para vocês de exemplo. Tem hora que a gente dá umas bobeiras na vida que é para a gente aprender. E aí eu vou repassar para os meus alunos para não ocorrer mais esse tipo de situação. Na correria com o doutorado e naquela peleja toda,
adquiri as mudas, montei meu experimento. Eu tinha 300 mudas para fazer a avaliação do meu experimento. E essas 300 mudas, elas foram plantadas em sacola de 15 litros. Então, era uma sacola bem grande. Quando começou a morrer, começou a ocasionar a murcha, sendo que a planta estava em condição totalmente ideal, tanto de temperatura quanto de umidade, aí a gente começou a analisar e observou que tinha o quê? As mudas vieram contaminadas. E aí eu tive que descartar todo esse experimento por causa que ele estava contaminado com nematóide. Isso aí não iria durar para eu terminar de fazer a avaliação do meu experimento mesmo. E com isso aí, o que eu poderia ter feito na hora? O que vocês me dizem aí que eu poderia ter feito para tentar visualizar se eu teria problema ou não com nematóide dentro daquele viveiro? Ter tirado a sacolinha e até analisado as raízes. Eu poderia ter feito uma amostragem naquele viveiro, já que ele não era certificado, eu mesmo poderia ter feito uma amostragem, correto? Isso aí, então, fica de experiência para vocês. De preferência, as mudas devem ser adquiridas de viveiro certificado. Caso não tenha viveiro certificado, façam a amostragem das mudas e confira a qualidade dessas mudas. Que até mesmo pela questão de problemas, outros tipos de problemas no sistema radicular, né? Sem ser problema causado por patógeno. Então, acaba que isso aí, ele vai gerou um prejuízo bem grande em questão de tempo, principalmente, de dinheiro e de material que eu tive que descartar, e eu não posso descartar esse material de qualquer jeito, que esse material é contaminado. Então, eu tive que fazer todo um processo de esterilização desse substrato para eu poder descartar esse substrato. Ok? Então, com isso aí, nós vamos fazer aqui um breve... vamos recapitular o que nós vimos na nossa disciplina até hoje. Uma das formas que eu gosto muito de trabalhar, e vocês vão ver isso daqui para frente comigo, eu não sei se vocês já ouviram, se vocês conhecem a respeito de mapa mental. Sim, não? Já ouviu? Tem alguma familiaridade? Sim, já ouvi, já fiz. Exatamente. E eu gosto bastante de, ao final de cada tópico que é abordado, a gente fazer tipo uma recapitalização utilizando esse tipo de mapa mental. Isso aí auxilia a questão aí de fixação e de estudo. Lembrando vocês que as nossas provas já estão próximas, né? Então, vamos pegar firme aí nos estudos. Façam os exercícios das unidades de aprendizagem, que eu também vou estar avaliando esses exercícios que vocês vão estar resolvendo. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, beleza? Então, vamos pegar aqui o que seria doença de planta? Hein? O que é doença de planta? Nós já vimos isso aí. É mau funcionamento da célula, do tecido. Mas o quê? Tudo aquilo que atrapalha o desenvolvimento morfológico e fisiológico da planta? Sim, isso aí seria o que causa. Mas o que é a doença? É algo visível que foi feito por algum organismo. Mas o quê? Uma ação continuada até ela se tornar visível. Mas o quê? A pessoa. Questão de prova isso aí, hein? Tudo aquilo que causa dano em... Vamos falar... Vai gerar um custo que vai atrapalhar o desenvolvimento. Dano, morte pode ser causado. Exatamente. Então, a doença de planta, ela é o quê? Ela é uma série de respostas visíveis ou invisíveis, que algumas situações vão estar no interior da minha célula, que vai gerar o quê? Os sintomas dentro dos meus vegetais, aí nos meus tecidos, né? Então, essa série de respostas ocorre por quê? Por que eu tenho essa resposta?
Porque a minha planta ela está exposta ao quê? A organismos bióticos e a fatores Abiótico. abióticos. O que é biótico? Biótico é tudo que é vivo. Exatamente, tudo que é vivo. Então, fungo, bactéria, vírus, nematóides, plantas parasitas, insetos, tudo isso aí são organismos, são agentes bióticos. E os agentes abióticos seriam o quê? Nutrição, deficiência Não são hídrica. vivos. Não são vivos. Então, os outros fatores externos que podem causar alguma série de resposta, algum tipo de injúria na minha planta, pode ser de origem o quê? Nutricional, excesso de água, falta de água, excesso de nutrição, falta de nutrição, geada, até mesmo queima por pesticida, intoxicação. Tudo isso são características de origem abiótica. E aí, quando nós falamos em doença, nós temos o que seria perda e o que seria dano. Lembra que eu falei que existe diferença de perda para dano? O que seria perda? Perda é questão monetária? Isso. Assim, não é monetária. Boa noite, Exato. Carlos Augusto. Exatamente. Então, uma pulverização boa para agora. Márcio, seu microfone está ligado, fazendo favor. Mais ou menos. Então, perda é financeiro. Desculpa, estou mandando áudio aqui. Perda é financeiro. Você perde dinheiro. E dano vai ser ocasionado o quê? O dano ele vai gerar dano aí de acordo com, pode ser um dano direto ou um dano indireto. Sendo que eu tenho o dano primário e o dano secundário. Dano direto. O que seria dano direto? O que é dano direto? Vai influenciar na qualidade da produção, né? Sim. A capacidade de produção. Então, eu vou estar perdendo tanto qualidade quanto quantidade na minha produção. Sendo que esse dano direto, ele pode ser primário, ele pode ser secundário. O que seria um dano primário? Um dano direto primário. E atingiria a planta naquele momento? Teria uma resposta imediata na planta? Sim, que aí caracterizaria o quê? Se eu for comercializar uma hortaliça, se eu for comercializar uma alface, eu tiver um dano na folha, então eu tenho um dano direto o quê? No produto que vai ser comercializado. E se for um grão? Também vai ser um dano direto primário. E o que seria um dano direto secundário? Se o primário fica diretamente no produto que eu vou comercializar e o secundário? Poderia ser alguma perca da planta, alguma perca da capacidade, perca da folha que vai gerar prejuízo futuro? Exatamente. Uma doença foliar, por exemplo, a ferrugem. Vamos colocar a ferrugem do café. A ferrugem do café vai atacar a folha. Eu vou ter desfolha. A desfolha vai gerar problema onde? Problema nutricional. E? Na formação de frutos no futuro, né? Sim. Aí o que vai acontecer? Se eu tô com a minha lavoura, ela tá desfolhada. Eu tenho lá meu fruto. Não tem folha. Então eu vou ter redução de fotossíntese. E além do mais, esse fruto vai ficar exposto à insolação. E aí pode gerar o que no meu fruto? Pode ser, ele pode queimar, a planta pode até abortar ele por Exatamente. falta de condição. E aí foi diretamente provocado no fruto o problema? Não, ele teve origem primeiro foi aonde? Na folha. Até mesmo no nematóide. Ele tá provocando problema na raiz, mas a parte mais afetada vai ser quem? A parte aérea. E o que seria um dano indireto? Causa econômica, social, é o impacto econômico e social daquele. Que aí vai gerar o quê?
o dano indireto, o dano indireto ele vai gerar problema no produto, vamos dizer assim, na falta do produto, né? Aí vai ter problema com comercialização, problema com talvez falta do produto, e isso aí vai gerar a questão aí de alguns problemas, tanto políticos quanto sociais, né? Então isso aí está envolvendo mais com a questão do consumidor final, que seria um dano indireto que vai ocasionar. Aí tem elevação de preço. A gente pode colocar como exemplo o fato do arroz agora? Sim. Preço alto, pela escassez. Exatamente. E eu tô acreditando que vai subir mais e o trigo também, né? A gente teve aí essa onda de frio aí nos últimos dias e essa onda de frio foi bem sinistra na região sul. Então, alguns produtos na região sul que são importantes vão acabar tendo o aumento do preço aí, devido a essas características. Um outro exemplo também, Anderson, pode ser a questão do tomate. Tomate e feijão, que fica nessa oscilação de vez em quando, né? Tem hora que o tomate está valendo ouro e o feijão a mesma coisa. Então, isso aí é devido ao quê? Isso aí seria um dano indireto. Foi feito lá, teve problema lá no início da cadeia produtiva e afetou o consumidor final. E com isso aí, nós vamos ter a questão aí do desenvolvimento dos nossos micro-organismos, né? Com relação ao ciclo de vida aí, nós vamos ter os organismos que são considerados parasitas obrigatórios, os parasitas não obrigatórios. Qual que seria a diferença dos dois? Parasita obrigatório precisa completar o ciclo de vida em um ser ou na planta, num animal, e já o não obrigatório e completa o ciclo sem depender de um hospedeiro. Mais ou menos por aí. Então, vamos melhorar essa resposta sua. Alguém? O parasita obrigatório, ele obrigatoriamente precisa de um hospedeiro vivo ou de uma célula viva para ele conseguir se desenvolver, para conseguir gerar ali e formar seu ciclo. O parasita não obrigatório, ele não necessariamente ele precisa de um hospedeiro vivo. Ele pode terminar seu ciclo em matéria orgânica, que aí é que gera aqui a questão do manejo da nossa matéria orgânica, né? Dependendo do tipo de parasitismo, do tipo de vida com relação a esse tipo de parasitismo, nós vamos ter ou não que fazer a destruição daquele resto cultural, daquela matéria orgânica ali do resto cultural. Com relação ao parasitismo, nós temos que os micro-organismos, eles são considerados como parasita e como saprófita. O que seria parasita e o que seria saprófita? O parasita vive todo o ciclo dentro da planta e o outro passa um curto período. Dori, você ia falar? Ele pode sobreviver na matéria orgânica, em decomposição. E o parasita, ele pode sobreviver parcialmente ou totalmente dentro de um organismo, né? Saprófita dentro de um organismo morto, né? Isso, o morto. Mas esse eu já estou falando do parasita sem ser saprófita. Ah, tá. Não, beleza. E aí nós, com o tipo de parasitismo, nós vamos ter o parasita saprófito. O parasita é aquele que vai sugar a minha célula viva, né? E nós temos também, com relação aí aos tipos de parasita facultativo e saprófita facultativo, que foi onde nós começamos aí a nossa aula, né? O parasita facultativo, ele passa a maior parte do seu ciclo de vida na fase de patogênese e menor parte do ciclo de vida nessa fase de patogênese, ou uma pequena parte na fase de saprogênese, né? E nós temos que o saprófita facultativo, ele passa a maior parte do ciclo, aqui tá errado, tá? A maior parte do ciclo de vida na fase de patogênese e a menor fase aqui na fase de saprogênese.
Com relação à obtenção dos nutrientes, nós temos que os organismos eles são considerados biotróficos, hemibiontróficos e necrotróficos. Então, com relação a esse tipo de parasitismo aqui, biotrófico, hemibiontrófico e necrotrófico, qual que seria a diferença entre eles? Bio, sempre tenta pensar no significado das palavras, que na hora facilita pra gente, aqui vocês conseguem ler. Mas quando não tem essa opção, o que seria um parasita biotrófico? Bio vem de Vida. de vida. Ou seja, ele vai precisar de alimentar de organismos, de células vivas. Vivos. Vamos pular para o último aqui. Necrotrófico. Necro. O que seria uma coisa, vamos dizer assim, necrose, necrotério, né? Morto. Então, ele vai se alimentar de tecido morto. Ele mata a célula para depois ele se alimentar. E o hemibiotrófico seria o quê? M seria a questão de meio termo. Então, parte ele vai infectar tecido vivo e parte ele vai terminar em tecido morto. Ele vai esporular em tecido morto. Ok? Então, nós temos que a fase de patogênese é aquela que vai estar causando problema no meu tecido vivo e a fase de saprogênese vai ser aquela que vai estar se desenvolvendo em matéria orgânica. Beleza até aqui? Tranquilo, então? A prova tá facinha, né? Ah, agora tá fácil, escrevi na hora. Então, vamos lá. Para vocês treinarem aí, tenho uma atividadezinha aí pra gente fazer aqui, que vai dar tempo. Você, como engenheiro agrônomo, é escolhido para fazer uma entrevista para trabalhar em uma empresa multinacional. Na sua primeira reunião com o presidente geral da empresa, que é um administrador, você foi questionado sobre a parte conceitual sobre a importância da fitopatologia e por que a empresa deveria contratar um fitopatologista. Levando em consideração todo o conteúdo estudado até agora e que a sua resposta será imprescindível para adquirir confiança e a vaga do emprego, explique de forma detalhada qual a importância da fitopatologia e por que estudar a fitopatologia. Lembre-se que exemplos são a melhor forma para auxiliar no momento da explicação. Se nós estivéssemos em forma presencial, nossas provas seriam baseadas dessa forma. Mas como nós não estamos, então é um pouquinho diferente a minha prova. Mas vamos estudar esse caso aqui. E aí? O que vocês vão fazer? Ei? Vocês estão vivos ainda? Eu lembro que você falou que uma das importâncias é a questão de alimentação, né? População mundial, a falta de alimento e tal. Está inserido aí no manejo para aumentar a produtividade, para evitar certas doenças dentro dessa área aí. E qual que é a importância? Vamos por parte. Quando vocês pegam uma questão desse tipo, muita coisa que acontece. Vocês olham uma questão, vocês se assustam com uma questão desse tamanho, correto? E, na verdade, uma questãozinha dessa, ela não é difícil de ser realizada. Procure entender o que a questão está te pedindo. O que você precisa de explicar? Ó, isso aqui é situação real, tá? Isso aqui já aconteceu. Então, tem hora que eu brinco assim, né? Eu dou muito estudo de caso como atividade, eu gosto de fazer estudo de caso. As minhas provas são todas baseadas um pouco em estudo de caso. Por quê? Vocês estão na faculdade e quando vocês forem para entrevista de emprego, a situação é um pouco mais complicada, vamos dizer assim. Eles dão situações para você sair da situação. E aí eles vão ver a sua capacidade de resolver e solucionar os problemas. E tem hora que a gente fica tão no piloto automático com alguns tipos de situação dentro da faculdade que a gente acaba não parando para pensar em algumas situações.
Então, jogando esse tipo de situação aí, eu quero que vocês coloquem a imaginação de vocês em ação e a questão aí de vocês conseguirem contornar problemas que vocês vão encontrar aí a campo, com certeza. Então, o que a questão está me pedindo? Qual que seria a importância da fitopatologia? Por que é importante a fitopatologia? Gente, importância? Evitar danos no meio de uma cultura, talvez detectar uma doença, para evitar um prejuízo mais adiante. Muito bem. Então, a importância da fitopatologia seria o quê? Identificação de qual é o problema que está ocasionando o quê? Aquela resposta ou meu desenvolvimento anormal da minha planta. Então, eu tenho que identificar. Se eu não fizer a identificação de forma correta de qual é o meu agente causal, qual é a raiz do meu problema, eu vou conseguir fazer um manejo eficiente? Não. Não. De forma nenhuma. Sem um diagnóstico preciso e correto, eu não consigo fazer nenhum plano de manejo que seja eficiente. E por que eu tenho que estudar a fitopatologia? Aí, vamos pegar exemplos aí, né? Se a gente for, por que é importante a gente estudar a fitopatologia? População mundial crescendo, nós não temos área para ficar expandindo as nossas fronteiras agrícolas, e eu tenho que fazer o quê? Eu sei que as perdas ocasionadas por doença, ela é muito elevada. Então, se eu conseguir reduzir essas perdas, eu consigo aumentar o quê? Produção de alimento. Então, eu aumentando a produção de alimento, eu vou conseguir acompanhar aí o crescimento populacional que nós temos. Então, se eu pegar um exemplo aí, seria o quê? Vocês lembram que eu falei com vocês a requeima da batata? Que ocasionou um problema na Irlanda, muito tempo atrás, que acabou muita gente morrendo de fome, porque a batata era a base alimentar da população, dessa população. Então, quando veio um problema, uma doença, acabou com a plantação de batata naquela época. E a população não sabia fazer outros tipos de cultivo, começou o quê? A passar fome e morrer de fome. Então, isso aí é uma das importâncias de a gente estudar a fitopatologia. A gente conseguir fazer uma melhor identificação desses micro-organismos, traçar estratégias de manejo de forma mais eficiente e, além do mais, a gente contornar também algumas situações que podem gerar resistência desses micro-organismos. Tanto resistência ou quebra de resistência de cultivares, como também resistência aos produtos que existem no mercado. Que uma das coisas que está ocasionando, se vocês pegarem para ler, vou até procurar a reportagem depois e compartilhar com vocês, a questão da ferrugem asiática da soja. Então, a ferrugem asiática, hoje, praticamente a gente não tem defensivo tão eficiente mais. Houve quebra de eficiência desses fungicidas. E isso aí foi gerado por quê? Por uso de forma indiscriminada ou uso de forma de qualquer jeito desses produtos. E acabou gerando esse tipo de problema. Nós temos aqui uma outra atividade também. Depois que vocês tiverem um tempinho, peguem e tenta fazer e a gente corrige essa aqui na próxima aula, a gente discute, pode ser? E por hoje é só. Quarta-feira que vem estamos de volta e nós vamos ter 2 aulas consecutivas em vez de uma, ok? Então, bom resto de semana para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, tchauzinho. Boa noite. Boa noite.